Irmãos, vamos dar continuidade então nesse nosso curso, né, Famílias Fortes, 19ª aula, já estamos na 19ª aula, e continuamos tratando sobre a responsabilidade dos pais, parte 2 agora, a segunda parte, né? Dentro desse livro proposto, a Bíblia e sua família, do Dr. Augustus e da Minka, estamos então no capítulo 9 desse livro, que fala sobre a responsabilidade dos pais. Ainda não vamos terminar esse capítulo hoje, né? Estamos aí na segunda parte ainda. O que nós já vimos dentro desse tema? Vimos um triste exemplo nas Escrituras, em que um filho mimado morreu ainda moço, por motivo de seu pai nunca tê-lo contrariado. Esse foi o problema. O pai nunca tê-lo contrariado. Vocês se lembram do exemplo, né? De Adonias, filho do rei Davi, que tentou usurpar o trono que era de Salomão, seu irmão, ok? Então, por conta de uma negligência paterna, aconteceu essa tragédia. No texto base em Efésios 6,4, que é o texto desse capítulo 9 do livro do Dr. Augustus, o apóstolo Paulo tenta corrigir dois extremos na criação de filhos. Primeiro é o abuso na autoridade do pai, ou dos pais, mais especificamente do pai, né? E também a omissão, duas coisas que são extremas e que precisam ser corrigidas em nossas vidas, em nossas famílias. A primeira, o abuso, ou seja, os pais que provocam a ira de seus filhos, exagerando na disciplina física ou exagerando em sua autoridade. E é o ponto que nós vamos detalhar mais hoje. Nós vamos trabalhar mais em cima desse ponto, né? A questão de provocar os filhos à ira. O segundo extremo, que é a omissão, os pais que deixam os filhos entregues a si mesmos, realizam todos os seus sonhos e jamais os contrariam. Pais que nunca disciplinam os filhos, nunca corrigem os seus filhos, e aqui precisa sim, é verdade que o foco, que nós vamos ver inclusive ali, está marcado ali, ó, e por fim, aprendemos também que a responsabilidade maior da disciplina no lar é do pai, o homem da casa. Mas é lógico que existem situações em que a mãe vai ter que atuar nessas situações, especialmente as mães que são separadas, que estão sozinhas, elas precisam agir de alguma forma nesse sentido, né? Mas a responsabilidade maior é dos pais, né? E a mãe pode ser uma grande auxiliadora quando ela não impede o trabalho do pai, quando ela não atrapalha o trabalho do pai, né? Porque às vezes a mãe muito super protetora quer proteger os filhos e atrapalha a disciplina paterna, acontece a tragédia, como nós vemos aí no caso de Adonias, né? Bom, vamos entrar na aula de hoje. O tema é não provocar a ira dos filhos. Efésios 6,4 e Colossenses 3,21. Vamos ler o texto, está transcrito aqui, né, para a gente ler, acompanhar mais fácil, e se você puder abrir sua Bíblia, melhor. Efésios 6,4 primeiro. O mesmo texto. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Percebam, Paulo sempre, sabedoria, geralmente na Bíblia, sempre mostra o não e depois o sim. Não faça isso, mas faça aquilo, ok? Então, não provoqueis os filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Colossenses 3,21, o texto paralelo também, Paulo fala: pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Nesse segundo texto de Colossenses, Paulo mostra o resultado, né, o fruto de uma má participação ou atuação do pai dentro da casa. O que acontece? Os filhos ficam desanimados, e nós vamos ver o que significa esse desânimo aqui que Paulo fala, também nessa aula. Bom, diante desses dois textos, primeira coisa que a gente entende é que Paulo ensina que a irritação ou provocações injustas, o pai provoca de maneira injusta seus filhos? Claro que sim. O único pai que tem uma disciplina perfeita é Deus.
E nós aprendemos com ele como fazer isso. Porém, sendo pecadores, nós vez por outra, nós falhamos. Então Paulo está tentando nos ajudar aqui. Como é que eu faço isso? Como pai, né? Então, Paulo ensina que a irritação ou provocações injustas não produzem resultados na disciplina paterna. E pior, erguem muros entre pais e filhos, além de desanimar os filhos. Isso é um problema sério. Por que muitas famílias, às vezes os filhos, não querem nem conversar com os pais, não têm relacionamento com os pais, não têm intimidade com os pais, porque os pais não souberam lidar com a disciplina dos filhos de maneira adequada, ou sendo abusivo, lembram-se do extremo, ou sendo omisso, porque isso também irrita o filho. O filho precisa, entre aspas, o filho, se você perceber, se eu for um pai atento, você vai perceber que o filho, às vezes, pede varinha, pede disciplina, pede orientação. Quando ele está muito arteiro, muito rebelde, muito desobediente, ele está clamando assim: papai, me corrige. Se o senhor não me corrigir, o senhor vai me lançar no inferno, como diz Provérbios. Quem não disciplina o filho, quem esconde a vara, permite que o seu filho vá para o inferno. Então, dois problemas, né? Erguem muros, além de desanimar os filhos. É o problema da irritação ou provocação injusta do pai. Bom, nós vamos ver 4 atitudes aqui para trocar em miúdos, né? Deixar bem prática essa aula. O doutor Augusto nos ensina 4 atitudes do pai que provocam a ira dos filhos. A primeira atitude do pai que provoca a ira dos filhos: usando impropriamente a sua autoridade. O que significa isso? Isso pode ser feito tanto dando ordens desnecessárias. Pai, às vezes dá ordem desnecessária? Dá. Às vezes dá. Sabe aquele pai que às vezes não está bem lá com sua situação financeira, seus negócios, a coisa mistura tudo, vira um balaio de gato dentro da cabeça dele, ele não tem mais noção do que está acontecendo dentro de casa, problema com esposa, diversos problemas, ele fica meio sem norte, né? E ele começa a olhar para o filho, às vezes o filho, ele determina assim, um exemplo, ele determina assim: você só vai pegar o celular 1 hora por dia, e depois de fazer a tarefa. Ok, ele determinou essa ordem, mas às vezes ele vê o filho lá no celular, e ele manda: vai limpar o quintal, vai lavar o banheiro, levanta daí, faz alguma coisa. Mas ele disse para o filho que depois de fazer a tarefa, você pode ficar no celular. Qual o problema dele ficar no celular se ele está cumprindo a ordem do pai? Porque o pai, às vezes, na sua ira, veja, nós somos pecadores, isso aí passa pela cabeça da gente. Às vezes acontece também com a mãe, né? Também muito, né? Porque a mãe fica mais em casa, às vezes até acontece mais com ela, né? Ela não pode ver o filho quieto, assistindo uma televisão, ou jogando um joguinho. Precisa estar fazendo alguma coisa, não respeita o momento da infância da criança. E quer que o filho seja um adultinho, fazendo tudo dentro de casa, não tendo momentos de ser criança, não tendo momentos de se divertir. Então, provoca o filho a ira. O filho e a filha precisam ter o tempo de crescimento normal que Deus deu. E às vezes fica lançando um monte de coisa em cima do filho. Ordens desnecessárias. Eu vou ter que correr, mas N exemplos aqui, né? Na cabeça de vocês acho que já roda muita coisa, né? Alguns de vocês já caíram nesse mesmo pecado, né? Eu mesmo tenho tantos exemplos aqui. Não podia ver meus filhos quietos, às vezes fazendo uma tarefa, uma brincadeira, alguma coisa desse tipo. Por quê? Porque tem coisa para fazer em casa e tal, mas muitas daquelas coisas são responsabilidade do pai e da mãe. Eu sei que o filho precisa participar em casa, é verdade, mas tenha um equilíbrio. Separa o tempo para a brincadeira e o tempo para as demais coisas, né? E também, como, além de isso pode ser
feito tanto dando ordens desnecessárias, como obrigando os filhos a quebrar princípios de Deus. Vejam, nós estamos falando para pais cristãos. Consequentemente, nós cremos que seus filhos também são ungidinhos do Senhor, né? Se lembra desse Salmo 128? Né? Bem-aventurado o homem que tem o Senhor, que anda nos seus caminhos, né? E como ele será abençoado no trabalho e depois em casa com a mulher dentro de casa e com os filhos em volta da mesa, como ungidos ou brotos de oliveira. Lembra-se o texto? É como se o salmista estivesse dizendo assim: os seus filhos também são extensão daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Nós não somos aliancistas, mas nós cremos que o pai que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, a possibilidade de seus filhos também seguirem os seus passos é bem maior. Por isso que nós fazemos tudo certinho, queremos fazer tudo certinho com o pai, né? Enfim. Mas tem pais que mesmo assim exigem que seus filhos quebrem princípios. Exigem que seus filhos, às vezes, por exemplo, pais que não têm uma responsabilidade maior com a igreja, que não têm um envolvimento maior com a igreja, não tem uma disciplina de caminhar com a igreja. Às vezes a igreja tem um evento, uma situação onde há uma convocação para uma reunião, enfim. Mas quando ele tem um trabalho e precisa ganhar dinheiro e precisa botar as contas em ordem, ele leva o filho junto. E não respeita aquele dia de culto e de reunião de jovens, por exemplo, e bota o filho para trabalhar. É uma forma de quebrar princípio. Você tem que colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Se você não quer colocar para a tua vida, não atrapalhe a vida do teu filho, que já é grande. Vamos admitir que ele já seja um adolescente, um rapazinho, uma menina, né, uma mocinha, e ela já tem essa responsabilidade de querer aprender as coisas de Deus. Não atrapalhe então o seu filho. Se você não quer, fica para você. Não atrapalhe a vida do teu filho. Então, muitas vezes os pais levam os filhos a quebrar princípios também. E tudo isso provoca ira no coração dos filhos e desânimo também. Acompanhem comigo o texto, abra comigo agora, Provérbios 3, 1. Veja como o sábio Salomão coloca o relacionamento pai e filho. Provérbios 3, versículo 1, diz assim. Olha o comecinho do versículo. O que diz o comecinho? Filho meu. Filho meu. O que significa isso? Intimidade, relacionamento, amor. O pai se dá para o filho e quer que o filho também se sinta pertencimento, né? Eu não sei nem se existe essa palavra, mas que sinta que ele pertence a alguém. Filho meu, né? Não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos. Então, estamos trabalhando em cima dessa questão de quebrar princípios. O pai é o primeiro que dá o exemplo, né? Então ele ensina os filhos e ele também dá o exemplo. Não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos. E também fala de intimidade. Agora, Provérbios 23, versículo 26. Diz assim: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. A ideia fundamental desses versículos do sábio Salomão é dizer que o pai entesoura o filho. O que é entesourar? Ele tem o filho como herança do Senhor. Ele tem o filho como uma bênção, como um tesouro. E ele quer guardar aquele tesouro. E ele quer que o filho tenha, e que o filho dê para ele também o coração do filho. Que o filho entregue para o pai o seu coração. Então ali fala de relacionamento. Relacionamento. Esse tipo de relacionamento amoroso quebra essa questão de usar impropriamente a autoridade do pai. O pai usar impropriamente a sua autoridade. Quando Provérbios, esses textos entram para dentro da cabeça da gente, é como um antídoto contra esse problema
né? Desse primeiro ponto aí de atitude que provoca a ira. Segunda atitude, exagerando na punição. Isso aqui é gravíssimo. É gravíssimo, porque é um outro extremo, né? Como a gente já viu. Quando o pai transforma a correção em agressão. Há uma diferença aqui. Há o excesso, né? Às vezes, o que leva o pai, às vezes, a ter esse excesso, a partir para a agressão? Primeira situação, às vezes, isso é fruto de demora na correção, que pode acumular ira e transbordar em surra desproporcional. Às vezes o pai fala assim, acontece também com a mãe, né? Eu estou falando do pai aqui porque o texto nos enfoca realmente para o homem da casa, mas acontece também com a mãe. A mãe também, às vezes ela, filho, para de fazer isso que eu vou te pegar. Passa. Aí daqui uma hora, segunda vez que eu estou avisando, hein? Não para de fazer isso. Terceira vez, ela já está por aqui. Ou ele, né? Vamos falar do pai. Ele já está por aqui. A ira já transbordou, saiu pelos ouvidos, né? Aquela fumaça que está pegando fogo aqui dentro. O que acontece? Ele espanca a criança. Ela espanca a criança. Desproporcional, desnecessário. Segunda situação que isso pode acontecer, ou para vingar-se do cônjuge. Sabia que isso acontece também? Gente, e como acontece? Papai não está bem com a mãe pisou no calo dele, ele também está irado, né? E aí, para se vingar da esposa ou a esposa do marido, ela ataca o filho, ele ataca o filho, ele acaba agredindo o filho desnecessariamente, sem necessidade, ou desnecessariamente sem necessidade, né? Bom, nessa situação, irmãos, acontece. Infeliz de você se você achar que você não vai fazer isso. Infeliz de você. Se você não fez ainda, cuida para que não caia. Porque é uma situação bastante frequente nos lares. Uma situação bastante frequente nos lares. Então, para vingar-se do cônjuge, né? Ou aplicando disciplina coletiva. Você já viu aquela disciplina coletiva? Sem ao menos analisar e buscar fazer justiça ao que de fato obedeceu. Sabe aquela família que tem mais de um filho? Né? E às vezes o pai chega em casa, vê aquele negócio todo, a esposa já está com o cabelo desse, parecendo, né? Nem sei o que, porque a casa está de ponta cabeça, os filhos desobedecendo, fazendo aquela, e ela não conseguiu botar rédeas na situação, o pai já chega estressado, e ele pega, quer saber de uma coisa, não quero nem saber quem foi, põe os três aqui, eu vou falar de três porque eu fazia isso, né? O Rodrigo, Leandro e Danilo, senta os três aí, vai, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Injusto, pecado. Cometer esse tipo de disciplina é injustiça. Porque você não quis ter o trabalho, né, porque a gente é preguiçoso, e não quis ter o trabalho de analisar a situação, averiguar, julgar a situação, e, de fato, Deus mostra, Deus é luz, Ele vai mostrar quem é que fez o... Você já pensou? Coloque-se no lugar dos seus filhos, né? Você apanhar por uma coisa que você não fez. Deus faz isso com você? Não, não faz. Deus é bom e justo. Nós vamos aprender com o Senhor. Como é que faz isso? Então, essa disciplina por lote, né, por atacado, é injusto. Veja Provérbios 19, versículo 18. Castiga o teu filho enquanto há esperança. Ele fala primeiro um lado, enquanto há tempo. Por quê? Porque vai ter um tempo que a sua disciplina não vai valer mais nada. Porque a sua criança nunca viu você disciplinar, é o primeiro extremo, né? Nunca viu você tomar as rédeas da situação e botar ela e dizer não para ela e usar a vara com ela. Vai chegar um tempo que ela vai estar cauterizada e você nunca mais vai salvar o seu filho e a sua filha. Primeiro extremo. Porque há um tempo. Há um tempo. Então, o Salomão diz, castiga teu filho enquanto há esperança. Mas
não te excedas ao ponto de matá-lo. Ele usa palavras fortes, né? Palavra forte. Não se exceda a ponto de matar o seu filho. Ou seja, cuidado com a disciplina para que ela não seja extremada, né? Muito desproporcional, desnecessária, não é? Então, é esse o texto aqui que precisa entrar para o nosso coração, para a gente não cometer esses erros aqui, tá? De demorar para corrigir, depois corrigir com muita ira, ou de vingar-se do seu cônjuge. Seu filho não tem nada a ver com o seu problema conjugal. Ninguém tem nada a ver com o seu problema conjugal, é você, tua esposa e Deus só. Resolva entre vocês, não bota seus filhos no meio. Sejam maduros. Terceiro, você acaba disciplinando coletivamente. Não seja preguiçoso. Chega em casa, analisa a situação e aplica a disciplina correta em quem merece. Faça isso. Então, esse é o texto. Terceira atitude do pai que provoca a ira do filho: vivendo de uma forma incoerente com o que diz ao filho. Dr. Augusto diz uma frase aqui: pior que um mentiroso é um mentiroso hipócrita. É alguém que não vive uma verdade e quer que os outros façam aquilo que ele não faz. Isso é hipocrisia nas Escrituras, né? E pior ainda, mais triste ainda, quando é o pai, porque o pai é o modelo dentro do lar, o pai é o exemplo de justiça, de alguém que anda nos caminhos do Senhor, ele é referência para os filhos. Pior coisa é ter um pai hipócrita, isso é terrível. Aonde é que eu estou aqui? Aqui, né? Aqui. A hipocrisia do pai gera desânimo na criança. Olha só, olha o processo. Ela percebe que há dois padrões, ou seja, o que o pai diz e o que ele faz. O pai manda fazer uma coisa, mas aquilo que ele manda fazer, ele não faz. Tipo assim, nunca minta para ninguém. A mentira é do diabo. Se você mentir, esse é filho do diabo. E depois ele vê o pai mentindo, falando assim, tipo assim. Isso até se encaixa naquele primeiro ponto, né? Levar o filho a quebrar princípios. Ele fala assim, olha, hoje não vai dar para ir, você não vai para a escola hoje, porque... desculpa, estou fazendo um exemplo aqui que não vai encaixar. Mas ele mente para dizer que ele não pode ir no trabalho hoje, porque ele está com dor de barriga, mas não está nada, ele vai assistir futebol. É mentira. E o filho percebe aquilo. Você pensa que não? Quem mora debaixo do seu teto, meu amigo, sabe tudo o que acontece, às vezes até no teu coração. As esposas e filhos percebem as circunstâncias, percebem a situação, antes de você falar, às vezes. Tem uma percepção aí, sabe? Convívio é assim. Convívio familiar é assim. Então a hipocrisia. Às vezes o pai fala, não minta, mas ele mente. E o filho percebe. O que acontece no coração do filho? Ele fica confuso e não sabe o que fazer. Poxa, o pai fala uma coisa, ele me dá uma ordem, mas ele mesmo faz outra. Eu faço o que ele manda ou sigo o exemplo dele? Pensa a cabeça da criança como é que fica. Assim o pai produz sérios transtornos de diversos tipos nos filhos. Você sabia que pode produzir vários transtornos na cabeça de uma criança, que às vezes ele cresce continuando vendo aquilo? Se o pai se arrepende, volta atrás e confessa seus pecados para o filho, tudo bem, corrigiu, Deus dá graça, o filho perdoa e Deus é poderoso para curar aquilo e colocar o filho em ordem, no caminho certo. Mas se o pai não se arrepende, meu amigo, e o filho continua vendo aquelas mesmas atitudes, mesmos erros, dia após dia, ano após ano, e nunca muda, o pai não muda, o que isso vai fazer no coração do filho? Ele vai ficar totalmente desnorteado. Então, provoca vários transtornos nos filhos. Veja Mateus 23, olha o ensinamento bíblico contra a hipocrisia. Mateus 23, 3 e 4.
Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Jesus está falando para quem? Para os seus discípulos, com relação aos mestres. E quem é o nosso primeiro mestre? O Pai. Então, Jesus ensina assim: fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-lo. Isso chama-se hipocrisia. E como o Dr. Augustus diz aqui, a maior hipocrisia, né, ou pior que um mentiroso, é um mentiroso hipócrita. E pior ainda, quando esse mentiroso hipócrita é o seu pai, que deveria ser modelo de justiça, de verdade, de andar na luz. Pior ainda. Então está aqui. A hipocrisia, ela cria esse problema dentro de casa. Quarta e última atitude do pai que provoca a ira dos filhos. Quarta atitude: por críticas injustas e pesadas. O pai, às vezes, coloca sobre os ombros dos filhos uma carga injusta que eles não aguentam, os filhos não aguentam. Por exemplo, o pai diz assim: olha, você sabe quanto custa a sua escola que eu pago? Como assim? Que eu saiba, quem decide pôr numa escola ou tirar de uma escola é pai e mãe, não é o filho. O filho não obrigou você a colocar. E você vai jogar isso em cima do filho? Você sabe quanto custa as suas roupas e sua comida? Como assim? Você é o provedor do lar. Se você comprou coisas fora de hora com dinheiro que você não tinha, para o seu filho, para a sua filha, o problema é seu. Você que não fez as contas direito e não tomou a atitude devida. Esse tipo de cobrança é inadequado, humilha e irrita o filho, além de violar a advertência do apóstolo Paulo, porque Paulo disse: não provoqueis os vossos filhos a ira. Isso aqui é um ponto, e todos eles, você quebrando esse ponto, você está quebrando um princípio divino, e você está jogando os seus filhos para fora da fé cristã. Pior do que outras coisas que você está pensando aí na cabeça. Você está lançando teu filho para longe de Deus. Porque ele vê que você é um homem de Deus, um cristão, e faz todas essas coisas erradas. Ele vai querer teu Deus? Ele vai querer ele vai querer servir o Deus que você serve, que não transforma a sua vida? Você sempre continua nos mesmos pecados e nunca se arrepende? Você acha que teu filho vai seguir teus passos? Bom, então está aqui a advertência de Paulo. Manter os filhos, mesmo os ingratos. Nós não estamos isentos de ter filhos ingratos. Mas isso aqui foi Deus que te deu. E muitas vezes ele é ingrato porque você não soube discipliná-lo. É você que não soube colocar ordem na sua casa. A culpa é sua, pai, de ter filhos ingratos também, muitas vezes. Muitas vezes. Bom, manter os filhos, mesmo os ingratos, não é um favor, mas é um dever, que não depende da reação deles. Abra 2 Coríntios 12, no finzinho do versículo 14, 2 Coríntios 12, no finzinho do 14 diz assim: não devem os filhos entesourar os pais, mas os pais para os filhos. O tesouro, primeiro, é lógico que depois, na velhice, textos mostram que a velhice dos pais também, os pais também tornam-se tesouro para os filhos. Mas primeiro, os filhos é que são tesouros para os pais. E Paulo aqui está ensinando, ele fala aos coríntios, apesar de ser uma igreja rebelde e difícil de lidar,
Ele diz assim: eu amo tanto vocês, que eu me desgasto de boa vontade. Veja o versículo 15. Eu, de boa vontade, me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Você já pensou um apóstolo dizer isso, um líder dizer para uma igreja rebelde? Ele podia falar assim: ó, quer saber de uma coisa? Eu vou para Roma. Lá os romanos são tão mais espirituais do que vocês, coríntios. Mas Paulo diz assim: vocês são meus filhos, e vocês são meu tesouro, minha coroa. Eu vou cuidar de vocês enquanto eu viver, apesar da rebeldia de vocês, apesar de vocês serem quem vocês são. E assim o pai também precisa aprender a cuidar do filho, né? E nunca usar essas críticas injustas e pesadas. Nunca faça isso, meu irmão e minha irmã também, né? Nunca faça isso. Há outras formas de provocar a ira dos filhos, mas todas têm algo em comum. Qual é o fator em comum que todas as formas de provocar a ira dos filhos têm? Tem em comum que tudo leva, ou elas levam, os filhos ao desânimo. Que tipo de desânimo? Desânimo para com a família. Sabe aqueles filhos que já não querem mais? Não tem mais essa ideia de autoridade e submissão. Por quê? Porque o pai não ensinou, o pai não deu exemplo, o pai não guiou nos caminhos do Senhor, não disciplinou como deveria, não cuidou dos filhos, não foi modelo dentro de casa. Desanima. Meu pai aqui é um enfeite, é um bibelô. Minha mãe põe ele para cá, ele fica. Minha mãe põe ele para lá, ele vai. Problema também das mulheres, às vezes, muito autoritárias, né? É difícil isso também. Mas a culpa também... Eu sempre digo uma coisa, queridos. Olha, guardem no coração uma frase do tio Newton. A Val fez uma cara ali agora. Só existem Jezabéis porque existem Acabes. Se não existissem Acabes, não teria Jezabéis. Quando o homem assume a calça que ele veste e toma a postura de líder, não autoritário, não déspota, mas segundo as Escrituras, ele é um líder segundo o coração de Deus, extermina as Jezabéis. Corta o pescoço das Jezabéis. Sua esposa será uma bênção dentro do teu lar. Começa por aí, né? Então, o filho fica desanimado com a família, não vê essa situação do pai, ele desanima com a família, já não quer mais saber de família, já não respeita mais os pais, está perdido. Quantos jovens estão assim nesse mundo? Me digam. Quem lida com jovens sabe muito bem o que eu estou falando. Quantos jovens não sabem mais qual é o papel do pai e da mãe, e muito menos do professor, da autoridade no trânsito, do guarda da polícia, e não vai respeitar mais ninguém nesse mundo, do advogado, do juiz, ele não vai respeitar mais ninguém. Ele não aprendeu essa questão de autoridade e submissão no lar, porque não foi disciplinado também, né? Desanima da família, desânimo para com a vida. Não são poucos os jovens, adolescentes jovens que tiram a própria vida por causa de maus cuidados paternos e maternos. Não são poucos. E no meio cristão também acontece, viu? Pensa que não? Acontece. Filhos desanimam da vida. Não tem mais referência dentro do lar, virou um balaio de gato, virou uma confusão, né? Pai não mostra o caminho, não é homem o suficiente para assumir a sua postura de sacerdote dentro do lar. Aí a casa cai, e as consequências podem ser drásticas ou dramáticas, como essa daqui, né? E, principalmente, desânimo para com Deus e a fé. Se existe uma coisa pior do que o suicídio de um filho, é o filho morrer sem crer em Jesus Cristo. E a culpa é sua, pai, porque não mostrou o caminho do Senhor. Desculpe ser bem direto aqui.
É óbvio que muitas vezes você não é o que elege seu filho diante de Deus, eu sei disso. Mas se você não der o exemplo, as chances de ele ser um apóstata ou de ser um incrédulo para o resto da vida é muito maior. É muito maior. Então faça a sua parte. E tenha boa consciência diante de Deus. Seja um homem de Deus. Assuma a sua posição. E discipline seu filho. Queridos, a gente às vezes vê muito, às vezes mais do que você que é pai e mãe. A gente às vezes observa crianças aqui que não têm rédeas, que não sabem um período de ficar quietinho e depois tem o tempo de brincar. Não sabe sentar e ficar quieto e ter postura, porque o pai não ensina isso em casa, não faz culto doméstico, não leva a criança a ficar quietinho durante um período. Ele não vai ficar o domingo inteiro escutando palestra aqui na frente, ele não tem essa condição. Nem você, nem eu. Mas durante o período de culto, senta e fica quieto. E se fizer alguma coisa, é o pai que tem que levantar, vai lá fora. Vou sugerir para você, tem umas varinhas ali na árvore ali da frente, muito boas. Discipline-o. A disciplina física correta e justa no tempo certo, ela é como se fosse um bálsamo, ela é remédio para a alma do seu filho. Nunca se omita da disciplina física quando necessária. Pode falar, irmão. Aham. Sim. Amém. Amém. Uhum. Uhum. Sim. Entra por um ouvido e sai pelo outro, né? É. Não tem. Aham. Uhum. Sim. Exatamente, é. Aham. É. Uhum. Uhum. Exatamente. É. Uma coisa que eu e a Val aprendemos lá em casa, às vezes a Val fala mais de uma vez, né? Ou falava, né? Agora não tem mais ninguém para dar ordem lá em casa, né? Tem eu, né? E tem a Mili. Eu sou meio rebelde, mas assim, a gente sempre tinha isso em casa, a gente aprendeu, né? Demorou para aprender, porque a gente é coração duro também, né? E demorou para cair a ficha, a gente estava percebendo o mal que estávamos fazendo para os nossos filhos. E nós aprendemos a treiná-los, não é? Aprendemos a treiná-los. Aí, lógico, não é de um dia para o outro que acontece a coisa, a mágica. Não. É um tempo, né? E aí você vai ensinando, mas o alvo que a gente tinha, que eu queria que você, pai, e também mãe, como auxiliadora idônea do seu marido, guarde no seu coração. Uma coisa que você precisa entender: um não é não. E o seu filho precisa aprender a obedecer de primeira. Não é assim, mamãe, papai, não vai fazer isso. E o filho está fazendo lá. Segunda vez, já falei para você não fazer isso. E o filho não muda, não para. Isso é para você, pai e mãe. É você que treina. Sei lá, combina com a tua esposa, segunda vez, 2 vezes a gente fala. Se ele não fizer, é vara. Uma hora ele vai aprender. E você vai salvar o teu filho do inferno. É isso aqui que eu estou falando. Se você disciplina corretamente, justamente, na maneira certa e na hora certa, você salva o seu filho do inferno, que é muito mais importante do que salvar o seu filho do próprio suicídio.
Ó, eu trouxe aqui uma frase. Vocês conhecem esse mocinho aqui? Olha só. Olha que exemplo. Eu trouxe uma frase dele. Sai um pouquinho do que nós estudamos, mas eu queria que você observasse que não tem bom no reino de Deus. Não tem ninguém perfeito. Ninguém nasce pronto. Nenhum pai nasceu pronto. O pai é lapidado por Deus. O pai é transformado por Deus. Quando ele se coloca nas mãos do oleiro, para que o oleiro o transforme, né? Quando ele tem esse coração humilde de buscar Deus e falar: Senhor, eu quero isso para a minha vida. Eu quero isso para a minha família. Eu quero isso como pai, como marido, né? Olha o que ele diz. O que mais me deixou sem jeito enquanto anotava esses atos e outros que não tive coragem de publicar, foi a candura, ou seja, a pureza, a simplicidade e até a alegria com que eles contaram essas coisas. Eles já me haviam perdoado completamente. Vou explicar o que estava acontecendo. Quando ele estava escrevendo esse capítulo, ele conta que ele sentou com os filhos, ele e a Minca sentaram com os filhos, botou os filhos ali. Já eram adultos, lógico, ele escreveu esse livro não faz muito tempo, os filhos já eram casados, maduros, já adultos, né? E ele, então perguntou: filhos, teve algumas coisas que eu estou vendo aqui, eu estou escrevendo, algumas coisas que provocaram a ira de vocês, e eles começaram a relatar, mas com muita alegria, com muita pureza de coração, já não tinha mais peso na alma dos filhos. Por quê? Porque eles haviam perdoado os seus pais, e eu quis trazer isso para você, pai, para mostrar, se isso aconteceu com o Dr. Augustus, você acha que com a gente não acontece também? Falhas, erros cometidos. A gente aprende mais com os erros cometidos quando a gente se arrepende do que com qualquer outra forma. Você pode fazer uma universidade focada em disciplina familiar, mas se você não tiver um coração humilde para dizer assim: Deus, só o Senhor pode mudar essa dureza aqui dentro. Só o Senhor pode ganhar o meu coração. Se você não fizer isso, você nunca vai mudar e nunca vai conseguir aplicar essas verdades em casa. Então, fica aqui a dica, né, do Dr. Augustus. Ok? Mais algum comentário, meus queridos, antes da gente encerrar? Mais alguém queria falar alguma coisa? Oi, irmão. Verdade. Aham. Exatamente, César. Uhum. Aham. Uhum. 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 É verdade, verdade. Amém. Uhum. Atrapalha, verdade, César. Amém. É uma coisa que a gente ouve, né? Às vezes a gente conversa com casais e a gente às vezes ouve isso, né? E às vezes o pai e a mãe acham que está fazendo bonito, né? E fala assim: eu nunca bati no meu filho. Eu fico olhando e penso assim: esse pai e essa mãe não amam essa criança. E tá achando que está fazendo bonito. Lá em casa eu não preciso nem bater no meu filho. Coitado do teu filho. Se não for uma intervenção sobrenatural de Deus na vida do seu filho, ele vai para o inferno. Por tua culpa. Tua culpa.
Segunda coisa que me aborrece também, isso às vezes as mulheres não falam, né, as esposas, né, mas elas se mostram acima da autoridade do marido e acha que está abafando, acha que está fazendo bonito, a mulher que manda em casa, acha que é bacana. Eu tenho nojo disso, me enoja esse tipo de situação. Desculpe, irmãs, mas é uma realidade. Eu tive que orar muito em casa para que isso não acontecesse, não foi fácil. Mas quando eu assumi as calças que eu vesti, Deus colocou ordem na casa. Não por mim, não por meu poder, minha sabedoria, não, mas pela graça de Deus. Duas coisas que aborrecem: mulher assumir a situação de líder dentro do lar e o homem ser um omisso, e os pais dizerem que é bacana nunca disciplinar o filho. Dois erros, dois pecados grotescos para nós cristãos. Não ama o filho. Se não disciplina, não ama o filho. Amém. Última pergunta? Amém. Aham. Sim. Uhum. Aham. Uhum. Aham. Uhum. Sim. Por isso, fazer errado. Por isso que volta no texto-chave. Vocês lembram-se do texto-chave que puxou toda essa conversa desse livro, né? Efésios 5, 18. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Sem o Espírito, você não consegue absolutamente nada. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra, que ela continue ferindo aos nossos corações, porque a mesma espada que nos fere também nos cura, a espada de dois gumes, que é poderosa para salvar as nossas almas, continue operando em cada um dos corações dos nossos irmãos aqui, especialmente dos homens dessa igreja, aqueles que são pais e aqueles que um dia ainda serão pais. Ajuda-nos, Senhor, e salva-nos de nós mesmos, da nossa indolência, da nossa preguiça espiritual e da nossa covardia, porque o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Que seja esse o espírito que opere em nós, homens das nossas famílias e da nossa igreja, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.